Então, guys, sejam todos muito bem-vindos à live. Estamos aqui para poder falar hoje de Lich's Divino, Sim, os Maeten, os Maeten. que é um tema muito esperado, que antecipado. é o meu tema preferido do cenário. Atualmente, Sério, esse é o teu tema meu- predileto. o meu conceito preferido É o do Lich Divino. é o do Lich Divino, sim. Quando tu falou pra mim, tipo assim, não só pelo conceito Lich Divino, mas também por causa que Maeten. Maeten é um nome tipo... É um nome bom, né? Maeten é um nome que eu gosto pra caralho. Cara, eu Então, tava lendo uns caras falar sobre como funciona a nomenclatura em livros de tipo fantasia e tal, Aham. etc, etc. E eu percebi como que a gente usa pouco a estrutura linguística de línguas como, por exemplo, né, hindu, coisas parecidas. E o Maeten é só isso, cara. São só Ah, é? fonemas hindus, assim. Massa. Então, Mandir, Radija, são todos nomes, tipo... Que não são nomes de fato, né? Aham. Mas eles têm a fonética hindu. Porra, É massa massa, pra né? caralho. Ele é Sim. gostoso de falar, né? Sim, é Maeten, bom demais. Mandir, Tá. Tefilin. Então tá. Então e aí? Belezinha? Estamos começando mais um podcast Boletim da Queda número 11, eu acho. Maluco, a galera que achou que nós não Ou ia 10? durar. Não, acho que é o 13. Que a gente teve o triplo. Então eu já botei o errado pra caralho. Não tem problema. Tá 10. O boletim da Queda é 10, que não é 10, é tipo 25. Mas tá, então tá. Então, como é de costume, Dali. Pedro... Quero ver rimar com Maeten. Oh, oh, oh. Fazer um beatbox em live é legal. Relaxa, não vou rimar com. Vou cortar aqui a live pra poder falar que o pato tá do lado. Pato papão metendo uou. É que eu tava começando a falar as coisas do chat, Desculpa, entendeu? eu não consegui, porque eu não tenho coordenação motora pra isso. Rimas boas, rimas boas. Rimas boas. Rimas Faz de novo, boas. faz de novo. Vai, Tá. Então eu vou fazer na minha zona de conforto, vai. vai. Estou aqui pra rimar bem legal, relaxa, não vou repetir o tucurugu. Estou aqui pra falar disso tudo, eu e meus amigos que são um bando de ter tudo, vou pegar e rimar. Eu ia continuar depois do break. Eu não consigo. Tá, beleza. Tá, é isso aí, maluco, tá tudo certo. Sejam Durugu-dugu. bem-vindos ao Boletim da Queda para poder falar dos Lich's Divino Maeten. Nós prometemos que em algum momento nós vamos melhorar o nosso beatbox, isso não significa que ele vai ficar bom. Exato. Até porque, tipo assim, ó, é muito difícil fazer quando tem alguém cantando em cima, cara. Porra, é muito foda, então, velho. eu não sei se os caras de fato prestam atenção. Devem prestar, os caras que são foda sim. prestam, né? Não, tipo, se tu tem noção, é que nem tocar em banda. Se tu tem, tipo, se o bagulho tá tudo harmônico e bonitinho, assim, tu consegue acoplar tudo comum. Eu só não tô conseguindo fazer isso. Lembro que a primeira vez que eu peguei pra tocar numa banda, muito tempo atrás, guitarra, a gente foi tocar coisa tipo, que país é esse? Legião, assim. E eu não conseguia ficar no tempo, velho. Foda. Mas a gente teve uma banda que Teve não uma conseguia banda. ficar no tempo. Assim, a gente teve uma chamada Time Travelers, mas era porque por o causa do baterista- batera, Batera Eu não lembro, a gente de fato falou isso pra ele? Era que esse era o Acho que motivo sim, e ele cara. levou de boa? Ou Acho era que- só uma não, zoeira interna? Eu não sei se lembraria de boa, mas assim. Mas eu lembro que acho que a gente falou que Acho que era sim, Time né? Travelers, que a gente viajava no tempo. Lembra quando a gente tocou com outro brother, com o Marcel? Maciel? Puta, e Sim, que a música ficou muito irada e a é. gente se tocou que na real, se pá, Sim, a gente tinha um elo mais fraco. Cara, falando em elo mais fraco, uma tangente muito bizarra. Teve uma época que eu morei com a minha avó e que ela tinha. Ela pegava canais da televisão europeia, tá? Tá. Calma, eu vou chegar em um ponto muito da hora. E aí tinha um programa que era tipo um Quem Quer Ser um Milionário, só que era em grupo. E o nome era O Elo Mais Fraco. Como? O Elo Mais Fraco. O elo mais fraco. O elo tá! exato. É porque era em português de O Portugal. Português Tá, de entendi. Portugal, então era o elo mais fraco. O elo mais fraco. E aí, o elo mais fraco Uhum. era a pessoa do grupo que errava. E aí ela saía. Então, quando não sobrasse ninguém, a outra equipe ganhava. Só que o engraçado é que eu era em português de Portugal, eles falam assim, você errou e vai caminhar pro final do bicho. Você é o elo mais fraco. Pam, pam, pam. Cara, então direto eu zoava com os meus amigos, mas ninguém entendia essa piada. Então era uma piada interna muito própria. Cara, É isso aí. como é que é? Já vi esse Dragon Ball em português de Portugal? Cara- Tipo, é o bagulho mais... É um dos bagulhos mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Sério mesmo? Assim, Mas é bom? É incrível. É incrível. Não vou dizer se é bom, eu vou dizer que é incrível. Ok. Sim. É difícil de crer. É porque assim, tem umas paradas... É porque, tipo, a cultura é louco, assim, sabe? Sim. Tipo, tu imagina que tenha rapaz...
numa dublagem, tipo, sabe? Imagina se o Vegeta pega no braço do Kuririn e fala, cuidado, rapaz. Tá ligado? Tipo... Tá, beleza. Então, beleza. assim, cara, é muito massa por causa que tem os trejeitos Sim. da língua, né? Mas O é... mundo das manas, tem que dar mod pro mundo Tem que dar das mais pro manas. mundo das manas, Com tá? certeza. Eu só quero, Fernando tá ali. falar a pergunta do Pato aqui, ó. E se E se? Maeten fizer ritual enquanto cai no vulcão depois de matar o dragão, que era o que originou ele, que é um Dragonborn, então ele tinha que morrer porque matou o próprio dragão no vulcão no ritual. Se ele fizer isso, ele buga o jogo. A Bethesda aparece e dá um troféu pra ele. Ele fala, parabéns, tu conseguiu. Beleza, então. Vamos... Pronto, mod dado. Mod Tá. dado. Aí sim, mundo das manas é muito nóis. Muito obrigado por compartilhar no Twitter também, é muito nóis, é isso aí. Guys, vamos dar-lhe boletim da queda. Vamos dar-lhe boletim a gente da queda, tem, beleza. a gente tem coisa, a gente tem pauta. A né? gente tem pauta, Eu fiz cara? pauta. Massa, beleza, então. A primeira é a noção de não vivo. A noção de não vivo, tá? Porque a gente justamente falou da questão de não vivos e de mortos-vivos. São duas coisas diferentes em Skyfall. Completamente diferentes. Então, É. qual é a diferença, Pedro, dessas coisas? Então, a ideia do morto-vivo é a clássica de que ele não possui consciência, ele é apenas impulsos. Ele é apenas impulso. Ele é só, tipo, instinto, ele só se move sabendo que as coisas vão acontecer loucamente e não necessariamente isso é positivo. Ele só faz. Tá. Eles são, então, sim, eles são, Eles tipo, não possuem consciência. Pelo fato, tipo assim, o fato deles dividirem o nome impulsos com os impulsos que tem dentro dos Não, inputs... é proposital. Ah, tá, ok. É proposital. Não é uma coincidência do destino. Não, Ok, então tem uma tretinha Talvez aí. tenha uma Tá, tretinha aí. ok. Mas a vibe principal é, um morto-vivo em Skyfall significa que ele não possui mais consciência. Ele vai fazer algo específico. Sim. Por exemplo, um espírito que defende um local, por exemplo, que ele talvez seja um local amaldiçoado, onde, sei lá, ele foi morto lá de uma maneira muito escrota, e ele resolveu se vingar da galera que vai lá zoar com ele. Sim, Ele tá só fazendo isso, ele não vai fazer outras coisas, ele não possui consciência. Então ele é um morto-vivo, tá. né? Um não-vivo, ele tira a ideia de que ele pertence à mortalidade. Tá. Isso no significa que deuses seriam considerados não-vivos. Sim. Deus são não vivos. O elfo, quando está imortal na sua estação... Ele é um não-vivo. Ele é um não-vivo. Ele é um não-vivo. Ele ultrapassa a noção de mortalidade. Sim. Diferente de um titã, porque o titã pode ser morto, né? Então o Titã é vivo. Mas, por exemplo, isso já é questionado por algumas pessoas que falam, pô, mas a arquiteta morreu, ela não era coisa, então então a ela é vida morreu mortal, também, né, a vida morreu, teoricamente. Sim. Então, tem essa vibe de o que seria um não-vivo. E os Maeten, que são esses liches divinos, eles entram nessa categoria de não-vivos. Né? Então, ele possui consciência, ele sabe o que ele quer, ele tem uma determinação e ele pode agir dentro dela. Diferente, por exemplo, de um zumbi genérico, de um ghoul, de qualquer outra coisa que a tua cabeça perturbada criar. Pode gerar. Então quer dizer que, teoricamente, possivelmente, os Maetens são até mais fortes que as deusas. Porque eles estão não vivos de verdade, eles não vivem mesmo. Eles não vivem mesmo. Eles não vivem mesmo. E por não viver, ele é mais forte que uma coisa que vive. Exato. Exato. E quando a coisa que vive, pode morrer. É tipo isso. E aí a vida morreu já. Então aí Então já... já quebrou tudo. Já quebrou tudo, E sim. se? Tá. E se? Então, a parada interessante disso é que qualifica o Maeten como um tipo muito especial de tipo, criatura dentro do cenário. E assim como os dragões, eles são restritos. Então vai existir um número de Maetens igual ao número... Quer dizer, o número máximo de Maetens que vai existir no mundo é igual ao de divindades. Tá, e tipo assim, o Maeten pode ter crias? Não, ele não consegue... Tá. Porque ele não é vivo. Sim, sei, mas tipo, vai que tipo, tinha um negócio meio... Mas o dragão, teoricamente, também não é vivo. Mas ele não tem crias. Quem tem crias, mas... Os Ah, tá, não tem outros dragõezinhos. Exato. Tá, mas eu quero saber se eles... Tipo assim, a minha questão é, ele pode, tipo... Criar alguma coisa que quando ele morrer, vai morrer junto com ele? Na mesma vibe dos dragões? Não. Se ele morre, tá. ele morre e as coisas continuam vivas. Tá, beleza. Essa é tipo... Essa é a brincadeira, mas teoricamente pegada, ele... é. Tá, beleza. Sacou? Entendi. Tá, então... Como que funciona a ideia de um Maeten? Um Maeten, ele é, por excelência, um seguidor dos dogmas de uma divindade. Sim. Mais do que, tipo... ele é um adepto da vida. Não, ele é um cara que, ele segue a Os vibe preceitos da vida como ninguém. como ninguém. Sim. E como que ele descobre isso? No Tefilin. No Tefilin, tá. Que é o Tefilin, né? O Tefilin, ele é um item que eles dizem que é um pedaço daquela divindade que ficou no plano material primário. Normalmente é uma coisa natural. No exemplo que nós vamos dar hoje, nós vamos falar de um Maeten específico, que tem nome, que é o Saigon. O Saigon. Saigon, Massa. que é o Maeten das marés. Sim. E o Tefilin dele é uma concha que, se eu não me engano, o nome dela é Tegula. Sabe aquelas conchas, tipo... O que é isso? Isso é o PDF que a galera vai receber hoje.
Caralho, maluco! Sim. Ô, louco! São 8 páginas aqui, ó. O Roxo, ele, tipo, tá vendo aqui com como que é a estrutura dele, desafios dentro do, tipo, mandir dele. Rapaz, tá quem é que vai receber esse PDF aí? Todo mundo que apoia a Skyfall. Todo mundo que apoia Skyfall, então hoje vocês vão receber um PDF, rapaz. Exatamente. Um PDF dos Maeten, com o Saigon. Com Maeten o Saigon. dos mares. Exatamente. Que que ele tem uma tarefa muito especial na campanha e a galera vai poder acompanhar a ficha Sim. dele. Pô, tem stat block e Tem tudo, hein? stat Se vocês blocks e quiserem tudo, usar, ações lendárias. Ataque. Ô, louco, rapaz. Mas aí o louco é tipo que PDFzão, velho, tá bonitaço. que foi? PDFzão, tá bonitaço. Ah, tá. Ficou bonitinho, Ficou cara. estileira, ficou estileira. Estileira. Ainda não tá no formato que vai ser o livro, é óbvio, né? Mas tá nessa vibe. Então, tipo, o T-Feeling, ele é sempre um item que ele representa, que ele já foi daquela divindade no plano material primário. Então, nesse caso do Saigon, ele tem a Tegula. A Tegula é tipo aquele Pokémon, que é um fóssil, que é tipo, faz assim... O Helix, o... Não é? Como é que é o nome dele? O Helix Fóssil, que até virou Deus lá no negócio do Pokémon. Sabe que, tipo, que faz assim e aí sai de dentro o bichinho? Sim, Um caramujinho. É a concha, tipo, em espiral, isso. Sim. Então essa concha em espiral, que, tipo, ela toda se reflete perolada e é Omastar, bem bonita. Omastar. É. Ela é Omanite Omastar, Tegula, isso. ela é Tegula, né? Ela tem um nome e dentro dela tá escrito em coral, na língua dos anjos, os preceitos da divindade. Dentro do casco. Dentro do casco. Tem que ler ele por dentro, assim, tá escrito quais são os dogmas em coral. Mas, tipo, é um casco grande, então. Não, já é enorme, assim, é enorme. um puta tabacaço, assim. Tá, mas, tipo assim, ele não espirala até lá dentro, né? Espiral, ele vai Como é espiralando que a tudo. pessoa lê, então? Porque ele é tudo perolado, e tu consegue meio que ler espelhado, assim. Caralho. É uma bagulho louco. puta parada louca. Massa. Tá, a galera tá insana no negócio PDF. Como é que vai passar o PDF pra todo mundo? Todo mundo vai receber, provavelmente, uma notificação por e-mail, porque eu vou mandar na aba de novidades do Catarse. Tu não quer fazer isso agora? Não. Tá, ok. Depois. Quer falar, porque de repente As a pessoas galera... elas vão prestar atenção a galera nisso, já as vai- pessoas já vão prestar vai- atenção aqui. Então, não, mas eu ia falar que daí a galera já vai acompanhando junto. Não, tá? a ideia é prestar atenção na gente. Tá, Vocês olham beleza, pra isso beleza. depois. Tá, ok. Então, então essa é tipo a parada. Ele tem todo o Maietem tem que encontrar o T-Feeling da divindade, que é sempre um só, Aham. que tem os preceitos, entender os dogmas, ter fé verdadeira naquilo, e aí, show de bola, precisa fazer o ritual pra poder virar Maietem. Tá, tipo assim, e os dogmas da divindade, eles só foram descobertos, então, por causa que eles acharam seus devidos T-Feelings. Isso. Não E aí? significa que as igrejas seguem esse dogma. Sim. Por exemplo, existem igrejas da Maré que falam que Saigon foi o escolhido. E ele deve ser adorado como um arcebispo, Aham. por exemplo. Outras falam que não, cara. Ele é só um louco que encontrou um artefato e tá falando que é o deus tipo, das marés. Ele não é. A divindade nunca faria o que ele faz. Então, tipo assim, de novo, não significa que uma coisa tá relacionada com a outra, O que entendeu? significa? O maluco é um lit divino, porra. Foda-se. Saigon é Foda-se. massa pra caralho. Saigon é Não, e o Saigon é massa, cara. A gente Sim. pode falar rapidinho dele. O Saigon, ele é um tritãozão louco, Tritãozão, assim. massa. Enorme. Então, como fica a aparência de um lit divino? Então- ele esqueleta? Não. Nossa. Ele sempre fica com uma aparência que parece que ele morreu, mas naquela condição. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? O Saigon, que ele é um Maietem da maré, ele parece que é um corpo encontrado boiando na praia. Ele tem umas paradas meio inchada. Ah, tá, mas não é uma visão bonita pra caralho, Não, assim. não é uma é. visão angelical, assim. Não, nem um pouco. Tá, mas tipo, e ele tem, tipo assim, por exemplo, a pele... Caso tu sabe... Meio caindo. Ah, ele tem essas Tem. coisas assim. Tem, tipo, lugar aberto na cara. Porque sei ele lá. tá abandonando a mortalidade pra se tornar alguma outra coisa. Os Maietem, quando eles, se eles atingem um tipo de... quando eles atingem um certo nível de poder, Aham. acontece que, por exemplo, ele ultrapassa o corpo mortal dele. Mas esse processo é algum processo dele apodrecer, de fato. Sim. E ele vai morrendo. E ele vai... Ah, tá, e o Lich Divino e o Maeten vai morrer. Não, mas ele não morre, porque quando ele morre, se ele tá próximo do T-Feeling e do Mandir, que é o local sagrado, ele vai voltar depois de, acho que é 1d4 mais 5 dias. Ah, tá, mas daí ele volta como? Volta com a nova forma dele. Ah, com a nova forma. Tá, como é esta nova forma? Ninguém sabe. Ah, caralho, velho. E, de novo, não vou falar. Porque o legal é o cara criar, entendeu? Sim. Essa é a vibe. O Pato perguntou se o bicho é tipo um vampiro. Se ele fica tipo um vampirão, assim, que eu acho que eu imagino que ele quis dizer, tipo... mas tipo... né? Pele bem... Tipo acinzentada, quase. assim. Já de... Pálido, né? Pálido, né? É, assim. sim. E daí, claro, depende, né? Tipo, por exemplo, um Maietem que seria
Porra, o Maeten da Ordem é um cara que morreu sufocado pelas amarras sabe, da burocracia, da organização. Talvez E ele que esteja teve silenciado. fé nisso, E que ainda. teve fé nisso. É. Que isso tem a ver, cara, com É muito louco isso, velho. A gente vai falar um pouco de teologia dos seres humanos aqui. Meu Deus do céu, cara. Se tu estuda, e de novo, gente, pelo amor de Deus, não estou desrespeitando nenhuma fé. Me escutem com calma. Existe na história dos seres humanos muito uma parada de... Morreu soterrado pelos papéis pra dar entrada no FGTS. É, exato. Tipo assim, existe nos seres humanos a ideia de que um Deus morreu pelos nossos pecados. Isso aparece na religião católica, isso aparece, por exemplo, em muitos mitos que eles chamam, né, o nascer e morrer, né? Por exemplo, egípcios, o deus Horus muitas vezes é relacionado com a paixão de Cristo, eles inclusive chamavam de a paixão de Horus, que é esse trajeto de uma divindade que morre por nós e ela morre pelo nosso amor, pelos nossos pecados. E nós devemos amá-la por causa disso. O Maeten tem essa vibe. Ele vai se levando à morte à medida que ele vai se tornando mais próximo da divindade dele. E aí muitas criaturas que seguem ele fazem o mesmo. Então, tipo assim, talvez quem siga Saigon se afogue na maré na esperança de estar mais próximo da sua criadora. Entendeu? Caralho, que doido. Sim. Então, tipo, tem essa parada de puxar, essa puxada de, sei lá, teologia nossa, tá ligado? Sim. Então- Caralho, que doido. Porra, massa. Existe algum lit divino na cultura pop? Não, acho que não. Acho que não, pelo que eu lembro, acho que não. Cultura pop, tipo, os RPGs da vida, assim? Ou tipo, desenho. É, acho que não. Acho que Acho que lit não. normalmente ele é diretamente relacionado a, tipo... a algo... Poder arcano, né? Tem arcano aquela ou coisa também... tipo do filacterídeo, sei lá Sim. qual que é. Que ele tem que botar a alma dele, né? Sim. No WoW, eu acho que eles são ali com a morte. Mas eles não estabelecem se isso é uma coisa É verdade, divina ou não. Mas eles são ali com a morte, tá ligado? No lore Tanto que do o, Warcraft né, tem isso, é verdade. Tem a Scourge, né? Que eles levantam a Exato, galera. é verdade. Mas, enfim, tipo, então tem esse artefato que é o Tefillin, que ele por si só tem bastante poder. Tipo, mesmo que você não seja um Maeten, e tu encontra uma porra de, tipo, um Tefillin, tu pode usar o poder dele. Sim. E ele Nossa. vai ter uns poderes... Ele é um artefato mágico Ele é um poderoso. artefato mágico foda. É. Legal. E aí, qual que é a vibe? Além disso, pro cara se tornar um Maeten, ele tem que ter o Tefillin e ele precisa encontrar um Mandir. O Mandir, ele é chamado de o primeiro templo, ou o templo principal, ou o templo, tipo, em letra maiúscula, Aham. que é um local que foi tocado pela divindade, é um local natural, tocado por aquela divindade. Sim. Que aí pode ser qualquer coisa. Tipo, pode ser um oásis. Pode ser, mas, tipo, cada divindade tem um. Cada divindade tem um específico. A princípio. Aham. Né? Então, por exemplo, no do tipo Saigon, acreditava-se que o Mandir da Maré estivesse submerso, mas não é o caso. Um enorme banco de corais próximos da praia serve como base de operação para Saigon. Então, pois é. Sempre fica essa Sempre dúvida, fica a né? dúvida, né? Será que era um Kiss? Sim. Mas é essa vibe, é um enorme banco de corais. Então, não é um banco de areia, é um banco de corais próximos da praia. Tá ligado? E tipo assim, quando tu bate o olho no banco de corais, ele parece um banco de corais normal ou ele emana Não. luz pra caralho, alguma coisa assim? Todo o Mandir emana poder divino. Tá. Tipo assim, se Que você que ele é sensível à pessoa comum? Ele é sensível. A pessoa comum sente uma certa pressão. Mas assim, tu já viu alguma coisa natural, ou humana mesmo, de te tirar o fôlego? Tipo, tu, Bruno Roxo, que tu olhou e falou, cara, não é possível. Tu já teve essa tipo, sensação antes? Não, tipo assim, só em questão de sei lá, fotos da NASA, por exemplo. Mas, sabe? mas tu Tipo, fisicamente nunca teve essa tipo, mas eu, experiência? sabe, tipo, nunca tive a experiência de bater o olho em alguma parada e falar, caralho, que surreal. Então, quando eu Sabe, tava- tipo, quando eu via, sei lá, foto da NASA mostrando a Terra, o espaço e o cacete, sabe? Primeira foto de Pluto, por exemplo, eu Sim. fiquei de cara, mas eu também sou, tipo, sucker pra espaço, pra caralho, então... Sim. Não, tipo, quando eu tava na Suíça, Os vídeos do Pato Papão. Exato. Os vídeos, no Nadia é o Cunhete Boladão, cara, meu Deus do céu. O Né? vídeo da Riot Games Brasil com o Pato fazendo, como é que é? O campeão de Desquack. Desquack. Desquack, eu mijei de rir, velho. Mas vai, continua. Tipo, quando eu tava na Suíça, eu fui em um pico chamado o Diablo 3000, né? O Diablo 3000, que é uma montanha enorme, né? Nossa. De 3 mil metros de tipo, altura, e tu fica na base dela e tu vê ela. A sensação de tu olhar pra aquilo te faz te sentir uma coisa ínfima. Como se não fosse nada, assim, e aquilo fosse Sim. muito absurdo. Aham. A ideia do Mandir é que isso é sensitível.
Quando tu olha pra aquele banco de corais gigantesco na tua frente, tu pensa, cara, eu não sou nada perante isso. Sim, entendi. Não é necessariamente mágico de tipo, ah, é uma energia que sobe os negócios, sabe? Tipo, não é nessa vibe. É mais, sabe, mais poético, é mais indireto. É essa pegada, Entendi. tá ligado? Sim. Então- Massa. Tem um negócio que eles chamam que quando... Eu não lembro como é que é o nome exatamente em português, mas quando o astronauta ele sai do... Sabe, tipo, ele faz alguma coisa que ele sai da Terra e ele vê o arco da Terra e o espaço, essas coisas assim, ele fica num estado chamado O. AWE. AWE, aham. Só que, tipo assim, não de tipo, estar admirando o bagulho. É um estado, tipo, alterado psicológico dele, Sim. que tem que ter. Uma ação tem que ser tomada, sabe? Senão ele fica preso ali. Sim. Sabe? Então, tipo, eu imagino É um que pouco tenha disso. muito É a um ver pouco com disso. isso, assim. Tipo, de que quando tu olha pra tipo, o Mandiri, quando tu começa a vivenciar próximo, assim, ele olha e ele não consegue acreditar naquilo. Ainda mais pensando que é um banco de corais, porra, será que não é um monte de Kia? Sim. Então, tipo assim, tu consegue imediatamente, tu bate, tu chega num lugar, tu vê, tu sente essa sensação, tu pensa, puta, tô num... Não, tu pensa, puta, tô num pico da hora. Ah, tá, tu não pensa que tu Não tá sei que porra que é. especificamente Não, tu não no sabe. Mandir. Não é uma sensação que as pessoas saibam. Tipo, isso é a sensação de estar em Umandi. Mas eles sabem que é um local de poder. Mas mecanicamente, é tipo, digamos que eu seja um clérigo muito foda, tá ligado? Aí a gente Da chega num maré, lugar. eu acho que o. Rolaria assim, tipo, tu descreve o lugar. Pô, vocês sentem esse negócio, vocês vê essa barreira de corais, tu descreve esse negócio e tu fala, sentem essa parada linda e tudo mais. Eu posso fazer, tipo, pô, deixa eu rolar um religionzão ou um insight pra ver se isso aqui é um mandir. Rola o dado. rola o dado, é o Umandi. Ah, é? Então mecanicamente daria Mecanicamente pra daria descobrir pra assim. poder. Mas caso tu descobrir. seja um clérigo... Se for treinado caso- em religion, né? Caso tu tenha... Tipo assim, posso fazer um expertise teste no de negócio. sabedoria pra poder, pra poder ver como que eu me relaciono com isso? Cara, faz. Tu é treinado em, tipo, religião? Sou? Não, então sou uma religião nessa porra. Então dá-lhe religião. Daí, Massa. tá ligado? Essa é a parada. Massa. Então, a gente sabe mais ou menos o que é o Tefillin e o Mandir. O Mandir, ele também serve normalmente como base de operações de um Maeten. Massa. Porque, tipo, se um Maeten, ele tem a mesma vibe, que o Lich tem do seu covil, assim. Tipo, ele Sim. prepara isso, entendeu? Sim. Ele realmente prepara. Por quê? Porque o Tem um Tefillin... carinho com o seu covil Não, e não só diferenciado. por causa disso. Ele só volta à vida se ele morrer dentro do Mandir. Se ele morrer dentro do Mandir. Ele tem que Ou estar ele dentro não do Mandir. volta à vida no Mandir. Tipo assim, você quer dizer então que, tipo, se o Lich morrer, Fora. sei lá, 5 metros do Mandir, ele foi pro saco. Não, se ele morrer fora do Mandir, a alma dele vai pra dentro do tipo, Tefillin. Que Se tá no Mandir. Que tem que estar no Mandir, senão Isso. fudeu. Não, se tá com outro cara, fica lá, presa. Mas não dá pra fazer porra nenhuma. Se tu leva pro Mandir, tu consegue terminar o ritual e Então. passar ele pra tipo, outro corpo. Tá. E tipo, se eu posso quebrar o Tefillin? Não. Ele é um item mágico, não. Ele é um item mágico, não. Tá, beleza. Então ele não pode ser quebrado. Massa. Como é que, teoricamente, como é que, tipo... Como é que tu impede esse ciclo? Algumas criaturas sabem rituais pra poder fazer isso. Ah, tá. Tem que ser no ritual mágico, Tem então. que ser um Legal. ritual mágico. E, aí é um tu- esforço, E aí tipo... tu remove a alma do cara de dentro do, tipo, Tefillin. E a alma dele vaga pela névoa. E aí tu chega e fala, sou eu agora, maluco, E vou aí tu virar faz uma o Maeten. teste, é. Massa. E aí, tipo assim, o negócio é assim, Massa. tu não consegue fazer o ritual se alguma dessas partes falta. Tu Aham. precisa ter fé verdadeira, seguir os dogmas da divindade, ter o Tefillin, estar dentro do Mandir, morrer dentro dele, botar a tua alma no tipo Tefillin e terminar o ritual. Então, tipo, se tu não faz tudo isso, você não vira. Então é um processo... processo é. foda, Por sim. isso que normalmente o Maeten se considera um escolhido divino. Porque o cara passa por uma provação. Sim. Que, de novo, é o arco da paixão. Né? A Sim. paixão de Cristo, é o arco de ressuscitar depois de 3 dias. Sim. Que no caso é um D20. Mas, tipo, o cara volta No caso depois de aqui, tipo, um aqui tempo, é sabe? tudo Então, down. essa ideia de, tipo, né? Essa parada, o Martin fez uma pergunta interessante. O Paganini, eu vou te chamar só de nome diferente agora. Todo coral aqui ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe, tá, legal, massa. O Cirino perguntou, dá uma olhada depois nas fotos, quer dizer, ele comentou, dá uma olhada depois nas fotos das fontes termais de Daolol na Etiópia. O bagulho parece alienígena. Louco, massa. Louco. Passa depois pra Passa gente. depois, né? Isso aí um Tefillin pode ser destruído, já vimos que não. Pato pergunta, então pode ter um lugar que seja um Mandir e seja tão foda que seja tipo um ponto turístico, tipo as 7 maravilhas do mundo? Sim, mas depois ele fala, mas talvez a galera não saiba que é, tipo, um Mandir. Exatamente.
Exatamente. Sim. Mas, tipo, nesse o livro... Litzão tá lá de boa. Imagina. É que também tem isso. Tipo, no livro eu vou colocar os únicos 2 Maeten que são públicos. Ah, tem público massa. Que é o Saigon, que ele tá vivo e ele é público. Ele mora numa praia específica dentro dessa Então dessa todo porra. mundo sabe onde é que E é o ele Mandir. ele toca o terror naquela comunidade. Tipo, ele é responsável. Ele é um plot de, tipo, aventura da hora pra caralho. Ele é evil? Não. Ele tem sua Cara, agenda. ele acredita que cabe à maré tomar aquilo que é dela. Porque só a maré vai proteger o mundo. Então ele fala assim, a gente tem que limpar tudo pra maré tomar tudo. Porque a maré vai proteger da queda. Porque caiu na ilha, quando cai no mar não acontece nada. Só dá um maremoto gigantesco. Não, mas foda-se. É. A superfície que se foda. Tá ligado? Quem tá lá embaixo tá de boa. Exato. Então, Vocês tipo, escolheram morar então nesse- ele tá meio que metendo uma guerra fria com, tipo, a galera. E vai acumulando mais pessoas em volta dele, sabe? Tipo, seguindo ele. Algumas pessoas que seguiam uma maré em outras igrejas começam a, tipo, buscar ele, fazem uma puta viagem pra poder chegar aos pés dele, sabe? Sim. E ele é, pô, bicho é um tritãozão gigantesco, parece que meio que morreu na praia, assim, mas ele é da hora, grandão, assim, fortão. E ele tem uma âncora, né, cara? Ele bate com uma âncora. Ah, ele bate com uma âncora, assim, a gente até tinha falado, dizendo que o Pater fala que era Nautilus. Tipo, ele tem uma verdade, âncora ele gigante ele com a corrente, assim, tá ligado? Sim. E é massa, ele consegue transformar, tipo, a corrente da parada num polvo, tem todas essas tipo, Sim. mecânicas Sim. ali. Ele é um solo nível 11, né? Ele consegue jogar a corrente, tipo, se puxar pras pessoas? Não, se eu não me engano, ele joga a corrente, transforma em um polvo e segura. Ah, tá, ok, beleza, então. Aí ele se puxa, vai os dois... É, tipo, ele tem as Ele mechanics. aperta um botão, aparece uns escudinhos em volta dele, começa a girar, assim. Então, Massa. tipo, essa é, tipo, a vibe, assim. E aí, nesse, tipo, PDF tem aqui, né? Dentro do Mandir, normalmente vão ter desafios. Então, por exemplo, né? Tu rola um Ah, que D4, louco. daí tem 4 Water Weirds em um, 2 Seahags dentro de um Coven, um Kotar Archpriest, um Sahuagin, ou o encontro com ele, né? Então, tipo assim, Sim. aqui eu explico como funcionaria o encontro dentro de um Mandir. E ele é um bicho de nível 11, tá ligado? Então, é massa porque ele é um divisor de águas, assim, né? E tipo assim, tu entra no Mandir, rola o D4, tá ligado? Não cai uma dessas palavras, mas não cai que tá ele lá. Aí, ele não tá lá? É isso? Não, talvez ele esteja lá, mas você caiu numa sala que ele não tá. Então, qual é o tamanho do bagulho? Cara, é um uma banco de dungeon. corais, é uma dungeon. É uma dungeon, tá, É uma beleza. dungeon, é uma É uma dungeon. dungeon. Tipo, daria pro cara montar uma aventura que é só a dungeon de corais. Ah, que animal, tá, beleza. Tá ligado? Isso é louco. Tipo, isso então, é louco. Tá. Então, tipo, teria como fazer... Então, o Tempo of Elemental Evil, na verdade, é o tempo dos Maietem. Daria pra fazer, Loucura, daria pra, tipo, fazer. E ele, por exemplo, ele conjura magias de até quarto círculo. Ele é um, tipo, conjurador, porque ele tem fé verdadeira. Sim. Ele pode arremessar a âncora e ele tem as ações lendárias, que é o sufocamento astral, o radija dele, que ele, né, tem, a gente vai falar disso depois, mas ele tem um poder especial. A ficha dele é roubada. É, Caralho. bem roubada. O bicho tem... o bicho tem um atributo em 22 acima de 20. Caralho. É, ele tem 21 de força, 16 de dex, 22 de con, 12 de inteligência, 20 de wisdom e 14 de carisma. Maluco, pedrada. Bicho é pedrada. Massa. E ele é bem foda. Mas ele é vulnerável à eletricidade. Porque todo Dark mundo sabe Souls. que Pokémon de Dark- água toma dano de raio. Ah, é? Ah, tá. É Dark Souls é isso. Todo mundo é vulnerável a raio, e raio é tipo divino. Né? E aí aqui diz mais ou menos como funciona as ações lendárias dele, de conjuração selvagem e tal. Aqui eu faço aquela vibe de... Ele é o boss, ele pode jogar duas dispel um turno. Caralho, Tipo assim, ele é uma ficha... Ele é realmente um solo de nível 11. Ele é Massa. realmente um solo de nível 11. Tipo, Aham. um grupo de 4 personagens de nível 11 teriam problemas pra lutar contra ele. Legal. Se tu fizer isso com personagens de nível 8, por exemplo, provavelmente 1 ou 2 morrem. Até porque ele tem isso. Tipo, ele pega um cara que tá a 0, sufoca e transforma num Water Weird. Então... Caralho. E ele tem, tipo, Lair Actions? Não, tem só as ações Só lendárias. Ah, tá, né? tá, Eu não tá, fiz beleza. o tipo layer dele ainda. Massa. Ainda. Eu pretendo fazer pro livro. Então, tipo, no livro vão ter 2 Maietem. O Saigon, que a galera vai tipo, receber agora, Aham. mas que não sabe direito... Agora após o programa. Agora pós-programa, até o final da noite. Eu preciso chegar em casa ainda que eu preciso terminar de formatar uma coisa nele que eu já vi que tá errada. Mas aí vocês recebem isso. E em seguida vai ter também outro Maietem no livreto de cenário, que vai ser a Fúria. Nossa! Tipo uma item da Fúria. Maietem da Fúria. Sim, tá. Tem nome ela já? Não. Não, ainda não. Tá. Mas Puta, que vai ser animal, uma velho. mina. Eu já sei que é uma mina. Foi. Ruiva? Sim.
Legal, ok. Ok? Acho que eu sei Querem de onde é que é. chutar mais coisas, assim? Se eu lembrar... Bárbara? Ela era Bárbara? Ah, isso era originalmente, Ah, mas tá, já tá. mudou Não. um pouco. Mas enfim, Ok, eu sei quem é. Ok, beleza. Massa. Ela é baseada nisso. Sim, legal, tá. É. Mas e aí, fale mais sobre. Não, Então, não, vai. e aí ela vai ser tipo. A pira dela é que. Não é que ela é raivosa, Sim, mas ela gera a raiva. ela gera fúria. Ela gera a fúria descontrolada. Uhum. Ela é um pináculo de fúria e caos, tá ligado? Uhum. Não que ela tenha isso. Ela vai ter outras vibes, mas ela gera isso em volta. Tipo, as pessoas em volta não conseguem se segurar Por e exemplo, deixam as fúrias Exato. vir à tona. Exatamente. E aí tem todas umas mecânicas porque ela tá próxima dos orcs, migrando pra lá e tal. Que, Uf. tipo, os orcs estão lutando pra fazer ela não chegar lá. Mas, tipo assim, eles veem ela como mãe? Não mesmo. Ela é tipo, ela não pode pisar nessa cidade. Senão vai todo mundo se Mas, matar. exato, é. Não, assim, mas, tipo assim, eles sabem que a fúria é mãe deles. Lembra que a vida é mãe deles. A Sim. vida morreu, a fúria adotou, Ah, tá, mas não é não deu certo. Mas não é a vida e a fúria são mãe e aí a ordem adotou. Não Então, é isso? essa é uma das, tipo, vertentes. Tá. A tá, outra é, a que eu conheci, a vida criou todas, Ah, tá. Que eu conhecia é que a vida e a ordem. Não, a vida e a fúria tiveram os orcs. tiveram os orcs. Quando a mãe morreu... Não, eles e aí a orcs- vida abandonou os os orcs. orcs, e aí a ordem E tomou aí a coisa. ordem foi e pegou. Ah, tá. E aí, tipo. Então eles não têm. Eu sei que eles lutam contra a fúria constantemente. Tipo, no Dentro interno deles, deles. isso. Mas então eles não olham e falam, puta, é a nossa mãe. Não. Ah, É, talvez tipo- tenha, tipo assim, uns bárbaros, talvez, que abraçam a fúria. Não, mas não talvez. que abraçam, mas tipo assim, por exemplo, Lilith, tá ligado? Sim, não. É muito mais a vibe de tipo, velho, essa porra não pode pisar aqui. Sim. E eles vão acompanhando aonde ela tá, baseado nos eventos que estão acontecendo. Os kobolds vão meio que tipo informando os orcs assim, e Sim. ninguém sabe muito bem aonde ela tá. Sim. Ela tá vagando? Tá vagando, exato, porque ela tá tipo- sem o mandir dela. Ah, ela não sabe onde é que tá o mandir Ela- dela. ela- a vibe é que ela perdeu a memória de onde tava, tipo, o mandir dela, foi tirado. E ela acredita que é a capital dos orcs. Porque na capital dos orcs vai ter uma árvore Uhum. de folhas vermelhas. E essas folhas vermelhas, sempre que nasce um meio orc, cai uma folha. Um meio orc. Um meio orc. E aí ela acredita que isso significa que essa árvore é o mandir dela, que representa a fúria, porque os meio orcs são só fúria, né? Eles não são ordem. Eles não são E ordem. ela acredita que aquela árvore é o mandir dela, então ela quer ir pra lá. E ela vai chegar lá de algum jeito. E os orcs querem evitar isso, tipo, querem matar ela antes disso, tá ligado? Sim. Mas eles sabem que se eles chegarem perto, eles vão sucumbir. Exato. Então o que eles fazem? Pois é, aí vai o gancho da sua aventura. Exatamente. Se quiser jogar com a aventura de orcs, tá aí Orcs a não, treta violenta. de orcs que contrataram alguém pra, tipo, fazer isso. Sim, entendeu? não, pode ser que, o maluco- Que originalmente ia ser a vibe da campanha de vocês. Mas eu pensei melhor e mudei. Ficou mais legal da tipo, outra Ah, forma. é? Mas eu vou deixar isso como um gancho de tipo, aventura pra galera, sabe? Massa. Então fica da hora, tá Sim, ligado? arco e flecha. A gente tá falando do avatar de vida, de um lit doido, da tiro de arco e flecha no bagulho, que tipo, movimenta só de chegar perto. Vamos dar uns tiros de arco e flecha no Vamos dar um Demogorgon tiro pra matar ele. de canhão. O Demogorgon, a título de curiosidade, na quinta edição, ele tem efeitos que acontecem a 1 milha dele, tá? A 1 milha dele, tu começa a sentir efeitos. E tipo assim, que são efeitos mecânicos fodas, de insanidade, então... Não, é ridículo. Tá, então, o Radija. Radija. O Radija, ele é o dom que o Maeten recebe ao se tornar um Maeten, que a criatura recebe ao se tornar um Maeten. Então, tipo, a pegada é que tu recebe de uma divindade um porraço do caralho. Já é um Tá. poder foda, assim, Sim. pum, tá ligado? Sim. E é sempre o mesmo. Tipo, todo Maeten... Recebe o mesmo poder. Não- Tipo assim, não o mesmo poder igual, mas a divindade sempre dá o mesmo Isso, poder. exatamente. É um dom, tá ligado? Sim. Assim, pum, você recebe isso. Massa. E aí, no caso do Saigon, ele pode transformar criaturas mortas. Ele pode... Water Weird? ele usa o sangue pra, tipo, transformar numa aberração de água. Só que de sangue. Isso é porque 70% do corpo é água, né? Então é Sim. essa vibe. Tipo, ele retira toda a água e transforma num bicho bizarro, tá ligado? Um bicho estranho de água. É, Literalmente um exatamente, bicho é. estranho de água. Uma aberração de água, sei lá. como é que eu vou dizer. Caralho, Então, tipo, velho. louco, tá ligado? Que Sim. a pegada dele, assim, é que ele realmente acredita que a maré é o que vai salvar o continente. Tipo, sem a maré, o Opaf tá condenada. Cabe a ele, o escolhido da maré, salvar o mundo. Mas os mortais não empreendem nessa praia. Sim.
Então, They gotta go. They gotta go, é. Só que ele não pode ser... Eu tenho que afundar essas ilhas Então, todas. tipo assim, exato. Então, tipo assim, a galera, por exemplo, faz algumas... tipo assim, daqui a pouco o governo manda uma frota pra lá, tá ligado? Aham. Ele desaparece na água. Aí, pô, foi meio que um ataque em vão. Ele tá na água, a gente pode ir atrás dele. Começa a ir atrás, tal, dá uns meses de, tipo... Tentando ir atrás uns do ciclos. Saigon. Uns ciclos, ele não, tipo, aparece. E aí, pô, vamos esperar ele surface again, né? 2 dias depois, uma costa inteira é destruída por uns bichos kraken gigantescos. E aí ele volta pro tipo, mandir dele e, porra, De boa. de boa. Tá Ele ligado? tem, então, algum controle sobre os profundos? Talvez, né? Talvez, aham. Massa. Tá ligado? Então, tipo Caralho. assim, o massa é que ele realmente acredita que ele tá fazendo a vontade divina. Sim. Realmente acredita, tá ligado? Sim. Os outros... É, a fé verdadeira, né? É fé É a verdadeira. fé verdadeira. Então Ele tem tem- certeza do que ele tá Então fazendo. essa é o massa. E o legal, cara, é que eles são opositores legais exatamente por causa disso. Porque eles têm uma convicção, eles têm um objetivo, cara. E vilões que não têm objetivo são meio merda, né? Mas como quando o vilão meio tem um perdido. objetivo da hora, assim, as sementes de aventura que surgem disso são mais... tipo, mais Naturais, naturais. assim, com mais propósito. Isso, tu não sente que o mestre tá tentando forçar uma tipo, aventura. Parece que tu tá jogando as consequências de alguma coisa, tá? Sim. Sabe? Você tá jogando as Tipo, o consequências mundo de uma tá decisão vivo dele. rodando e Isso. aí tu tá, tipo, lidando com as consequências. Exatamente, é. E aí, é legal porque, assim, nesse ponto, os Maetens, eles entram numa balança de poder com, por exemplo, os dragões. Né? Que talvez eles tenham poderes similares, talvez não. Claro que assim, Caralho, claro que assim, a gente viu, por exemplo, ali que o Saigon é um cara de nível de, tipo, desafio 11. Os Sim. dragões são, né, 20 blocks. Sim. Mas, pô, o cara movimenta muito, tipo, influência. Sim, Será que os outros Maeten não são tão fortes quanto? sim. Porque Nossa. na história do, tipo, Saigon, ele vai ser meio merda, assim. Ele é, tipo... Ele é um cara meio merda, tá ligado? Então, quando ele se torna, ele só fica mais forte, mas, né? Sim, massa pra caralho. Só os Rugelo podem salvar o mundo, é. Rapaz. Os heróis unidos pela justiça e liberdade de Opaf. Aí, É. foi. Então, É. tem alguma item que é um mecenas? Não. Não porque, assim, os mecenas, eles são necessariamente urbanos, né? Eles têm interesses em Alberic. Isso é importante deixar bem claro. Diferente das guildas que operam para fora de Alberic, os Hansas operam dentro De Alberic. de Alberic. São urbanos eles pra são caralho urbanos mesmo. pra caralho. É. Tipo, Alberic, ele concentra boa parte das aventuras de Ib e Skyfall, tá ligado? Isso é uma parada importante, assim. Ele é uma grande referência de, tipo, aventura. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos mecenas, a gente tá falando que são pessoas que têm interesse em Alberic e estão em Alberic. Claro que, assim, nada impede, tipo, tua mesa tá fazendo, sei lá, uma item da Ordem, por exemplo, tá manipulando vários Hansas e várias guildas para poder atingir um estado de organização maior que vai permitir se proteger da queda, por exemplo. Massa. Pô, massa, funciona, tá ligado? Massa. Mas ele não seria necessariamente um mecenas, ele usaria algum laranja de mecenas, Uhum. né? Ele não seria um mecenas de fato, entendeu? Sim. Assim como eu acredito, na real, repensando agora, olhando em retrospectiva, que os dragões também acho que não seriam mecenas. Porque ia sobrar pra eles em algum momento. Em algum momento. Assim, Eu acho que, por na mais real, que eles eles- conseguissem lidar rapidaço com a situação, ia ficar um negócio... Eu acho que eles usariam algum laranja É, de tipo, mecenas. Então, tipo, influenciariam alguém a abrir tipo, Hansa e aí ele vai fazendo, tá ligado? sim. Essa é a pira, assim. Massa. O Maeten pode ser considerado um clérigo max level de uma deusa? Inicialmente eu tava com essa ideia dele ser um escolhido divino, né? Sim. Mas ele não foi escolhido, ele conquistou, né? É. Tem isso, assim, ele fez todo o rolê, tá ligado? Ele, porra... Tipo, uma pessoa que tem fé verdadeira. Perdão, rapaz. Tô cansado pra caralho. Tipo, mas na real não, porque tipo, ele tem que seguir os dogmas, né? Essa é uma das coisas, né? Ele tem que seguir os dogmas. Tem que Falar, seguir uma os pessoa que é dogmas. super evil pode ser Maeten, mas tipo, Ele tem contanto seguir que os ele seguindo esteja os seguindo dogmas, os dogmas. Ele pode interpretar mal os dogmas? Por exemplo, os dogmas da maré. Ele fala, retribua com força maior toda ofensa e agressão. Tá. Segundo, espalhe suas influências por terra. Esconda o que sente nas profundezas de seu ser. E o último, use o cardume como força. O coletivo deve superar o indivíduo. Caralho, ela é muito evil. Por quê? Tipo, tem alguns desses que são similares à Bíblia satanista. que são, tipo, que são piores, entre aspas. Tipo, por exemplo, a Bíblia satanista, ela fala que tu só faz mal a alguém se ele faz a ti. Mas que tu não tem que fazer 200 vezes mais mal
Tá ligado? Mas essa é a Caralho, vibe. tá. Quais são de novo? Retribua com força maior toda ofensa e agressão. Tá. Segundo, espalhe suas influências por terra. Tá. Tipo assim, espalhe suas influências por terra. E essa parada, tipo, do Saigon querer acabar com a terra. Ele não quer acabar com a Ele a quer terra. afundar tudo, não quer? Não, ele quer que o mar tome. Ele quer que o mar tome. Sim, mas daí o Pra mar vai... isso, ele precisa Sim, que as paradas... afundar sejam- tudo. Não, ele não quer afundar. Sim. Ele quer preparar pra maré chegar. Sim. Daí ele vai espalhando os seus minions e essas Sim. coisas pra poder... Mas daí quando a maré chegar, Show de bola. tipo, Deu o que ela vai deu fazer? tudo Ela, certo. ela vai afundar tudo. Não, ela não vai afundar, não. Ela vai passar por cima. Daí cai a ilha, daí ela volta, tá tudo certo. Mas tipo, porque assim, teoricamente, não é um pouquinho de água que vai salvar eles, né? Não, teria que ser água pra caralho. Teria que ser água pra Ela caralho. ele pretende afogar a superfície. Ele pretende afogar a superfície, beleza. Ok, tá, Ok. Qual que é a outra? Esconda o que sente nas profundezas de seu Ah, ser. então, tipo assim, desculpa. Não, fala. Então, tipo assim, a parada é, no momento que ele toma toda a terra, ele completou o bagulho. Ele literalmente fez o que era, espalha suas influências por terra. Beleza, agora toda a terra é influenciada pelo mar. No caso, agora todo o mar. Seria mais ou menos. Pode ser bem interpretado assim. Legal, tá, qual Tá. que é o terceiro? Esconda o que sente nas profundezas de seu ser. Tá, então repressão. Repressão. Repressão pra caralho. Tá lá no fundo. Caralho, que treta. Isso acho que é o pior. Tá, então, tipo, não importa. Tipo assim, qualquer um que segue Os dogmas. tem que reprimir o que sente nas profundezas do ser. Exato. Foda-se o que tu sente. Tu tem que reprimir. Reprimir e fazer o que tem que ser. tem que ser feito. Exato. Que é trazer o mar. Trazer a Não maré. necessariamente. É, Espalhar suas influências espalhar por terra. suas influências por terra. Eu posso interpretar isso que é tipo assim, não importa o quanto que eu sofro. As pessoas precisam escutar a verdade sobre a maré. Elas precisam entender que o mundo vai e vem, que o momento ruim vai ser só um momento, porque depois vai vir uma coisa boa, é o ciclo natural da maré, Sim. ela vai e vem. Por mais que todo mundo tenha que se afogar nela. Não, isso aqui não fala aqui. O Saigon quer que as coisas se Não, afoguem. mas a maré quer isso, não, Não, quer? ele diz que a maré quer. Ah, ele diz que a maré quer Em isso. momento algum diz que a maré vai fazer isso. Sim. Isso é importante. Em Skyfall, lembra-se, o cânone deve ser questionado. Aham. Então, tipo, não é porque o Saigon tá fazendo isso que é o que a maré quer, Entendi. tá ligado? Sim. Tá, e qual que é a última? É a do use o cardume como força. O coletivo deve superar o O indivíduo. coletivo deve esperar isso. Essa é massa pra caralho. Então, tipo, essa é realmente a força do... É o sem ego, né? Abandone tipo, o ego, né? É, o abandone o ego. Faça as coisas junto com todos. Massa. Então, tipo assim, o que é interessante de um mandir? Qual que é a dica pra poder botar o mandir na campanha? Aham. O mandir desculpa, o Maeten. Uhum. Ele é essencialmente um fanático. Ele Massa. é essencialmente um fanático. Sim. Ele lê os dogmas e ele distorce para o que ele acredita que é a realidade. E ele justifica falando que isso é a voz divina. E como ele atinge um estado próximo de uma divindade, por ele ser um não vivo, várias pessoas olham e falam, caralho, deve ser. Outras pessoas falam, olha, o que garante que na real essa concha não é uma puta parada alien escrota que tá botando uns pensamentos bizarros na cabeça dele? Sim. Por exemplo, o dragão azul diria que ele não é. A concha é o tefilim. É, exato. Tipo, o maluco fez um pacto com uma concha e tá aí falando que a maré tem que tomar o mundo. Faça-me um favor, tá ligado? Sim, exatamente. Então, tipo assim, esse que é o tipo, né, o negócio, assim, de... Sim. né? Os Kias, eles são, tipo, da maré? Eles tomam a maré, né? Porque eles são de movimento. Então, Sim. a maré pressupõe movimento constante. E eles, tipo, seguem os dogmas da maré? Não todos. Ah, tá, não todos. Não. Ah, tá, não. É porque, assim, qualquer ó, coisa. é importante falar que nem todas as igrejas da maré seguem esses dogmas. Eles Sim, claro, colocam outros. claro, entendeu? claro, Isso claro, são que a os gente tinha dogmas que falado. estão escritos dentro do tefilim. Do tefilim, que o Saigon aí faz do jeito Leu que- e falou, é isso aí. É isso aqui, tá, massa pra Tá caralho. ligado? Massa pra caralho. Porra, massa. Caralho, não esperava. É, quanto tempo começou? Cara, tem 50 minutos já. A gente tá se encaminhando pro finalzinho É. dele. Então, é massa. Sim, massa pra caralho. Ah, aqui tem as paradas aqui que a Tegula dá. Quer dizer? Pode ser, claro. Pode ser? Então, tipo assim, ela... blá, 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 blá. Enquanto você estiver sintonizado com ela... ela pode ser usada como foco divino pra poder conjurar magias, desde que você Legal. seja um clérigo
da maré. Outro efeito interessante é que ele pode... enquanto ele tá sintonizado com isso, ele só consegue comer frutos do mar e beber água salgada. Nossa. Ele não consegue beber água doce. Caralho, que Ele doido. vomita. Doido. Aí, além disso, ele pode usar algumas magias. Tem um negócio assim que a gente já tinha visto em algum lugar, não tinha? Não sei se é das artefatos do Metal Evil. Aham. Tem umas coisas Isso, assim. eu adoro Eu esses acho muito massa. flavorzinhos, Eu também, velho. cara. Eu também. E É todos muito têm. bom. E todos Legal. os Tefilin ou Tefilin tem. E aí ele tem cargas, né? Ele começa com 9 cargas, ele recupera 1d4 mais 3 cargas por dia. Tem ACD, blá blá blá. E ele pode conjurar as seguintes magias: Guidance, que custa 0 cargas. E aqui descreve como funciona. Então, por exemplo, Guidance. Diversos padrões aparecem na pele do alvo da magia, similares aos que estão na casca dela. Ah, que Tá ligado? Então doido. ele diz mais ou menos o que tipo, Ele dá um acontece. flavorzinho. Então Create or Destroy Water só faz com água salgada. Purify Food or Drink é o mesmo efeito, a diferença é que torna a água salgada e transforma o alimento em fruto do mar. Tu pega uma carne da Purify, ela vira um peixe. Ah, que doido, velho. Spiritual Weapon é a mesma coisa, só que sempre vai aparecer lança, arpão ou uma âncora. Aham. Criar Food and Water vai criar água salgada e frutos do mar. Spirit Guardian, eles são animais marinhos gigantescos, como krakens, baleias e tubarões. Massa. E o Water Walk é a mesma coisa, mas ele pode ser conjurado com uma ação bônus ao invés de uma ação padrão. Roubado. Bem Nossa. roubado, bem roubado. E tipo assim, eles têm alguma treta com os elfos do outono? Eles quem? O Saigon, por exemplo. O Saigon tem. Onde que ele fez... ele fez... O lugar onde tem o mandir dele é aonde caiu a primeira queda. Caralho, É sério? onde era a capital arcana. Tá, calma. Teve a primeira queda. Caiu a ilha. Puf, Maremoto. maremoto. E aí o mandir dele fica tipo... É porque assim, eu sempre imagino que quando a ilha cai e bate no chão, aquele pedaço de terra fica lá ainda. Isso, Nossa, aham. desmancha ainda. Não, tá lá. Aí tipo, e assim, então ele fica na ilha em cima ou ele fica no chão? Não, ele não fica onde tá a ilha, né? Ele fica próximo. Lembra que a ilha caiu longe da costa, Sim, mas aí próximo o maremoto. suficiente maremoto. A dele não fica, tipo, exatamente nessa costa. Vai ficar, tipo, de Legal. cá, assim, sabe? Massa. É na Mas mesma ele- região. Ele tem tipo a visão Tem, dele. aham. Puta, que irado. E o louco é que dessa primeira queda é o local onde os tritões vão, tá ligado? Pegar os dinossauros. Então tem muito tritão que acaba sendo pego pelo Saigon e virando minion dele, tá ligado? Ah, caralho. Treta. Tá. Tem como destruir um tefelim? Não tem. A gente já Não. conversou, a gente já falou sobre isso antes. Beleza, rapaz. Estamos nos 53 minutos. Vamos abrir para as perguntas finais aí. E aí depois a gente fecha. E aí a gente fecha a parada. Ó, o Pedro fez uma já. Maietens são mais fortes que dragões, mais fracos ou no mesmo nível? Os Maietens que vão estar no livro são mais fracos. Tipo, teoricamente... Mecanicamente. Fish-wise, exato. Mecanicamente. Tipo, em termos Stat de- block. Stat block, em termos de stat block. Eles são, tipo, encontros nível... Esse é Desculpa, ele 11. Eu acho Os que a da dragões- Fúria vai ser tipo 14, eu acho, uma coisa assim. E os dragões estão lá nos 20 e pouco. 20, É. 25, 24. Enquanto vocês fazem as perguntas, vou dar um recadinho especial. Rapaz, diversão offline. Versão offline. Diversão offline. Se vocês quiserem nos encontrar conosco em São Paulo, vai ter um evento chamado Diversão Offline. Puta evento massa pra caralho. A gente vai todo ano em São Paulo e no Rio de Janeiro, é um dos nossos eventos preferidos. E já abriu, quer dizer, abriu a pré-venda ontem, né? E aí depois vai ter ingresso pra vender. Dia 15. Dia 15. Que é o dia que acaba o financiamento coletivo. Que é o dia que acaba o financiamento coletivo. É, Então, então- rapaz, a gente vai fazer coisa lá no evento, São Paulo. Sempre vai rolar umas coisas massa. Sim. Vai rolar coisa de Skyfall lá. Sim, vai rolar Nem que coisa seja de só tipo camiseta. Vai ter as paradas massa. Então, tipo, vai lá. É dias 27 e 28 de abril em São Paulo. Vai no site, ele tem, né? Entra Sim. no. Procura lá, É mais fácil Diversão procurar Offline, diversão é. offline em São Paulo no Facebook. Massa, é nóis. Vamos lá. Tá, então e aí? Perguntas. Perguntas, Ah. rapaz. Qualquer ser vivo pode virar uma Item? Desde que ele consiga realizar todo o ritual. Todo Então o uma processo. doninha não vai ser, né? Todo o processo. Tem que todo o pois processo, né? Sim. O que, Mas só se e, fizer se, com ela. E se fizerem com ela? e se um dragão quiser se tornar uma Item? Acho que ele pode. Caralho, imagina, velho. Engraçado, né? Que a Dragonesa Negra ela é uma Lich, né? Ela era uma Elite anteriormente, é verdade. Só que daí ela foi de Elite pra Dragonesa, ela não foi de Dragonesa pra Elite. Pois é, né? Caralho, maluco. Meu Deus do céu. E Se aí? eu criar um Hansa e uma guilda, eu posso relacionar elas? Pode, mas tem que ver se isso não vai limitar o que a galera vai fazer com elas, né? Porque daí, tipo, se usar um, tem que usar o outro. E se eu não quiser, então é melhor fazer separado. Até ta- pode, mas E não também, separado. tipo, se relacionam como assim? Tipo, porque se um sabe do outro, aí fudeu já. Exato, é. Os Maietes se relacionam? Em que sentido? Em que sentido? Pô, eu tô falando que é o Mestre Furado. O Mestre Furado pode se tornar um Elite. É verdade, O é Mestre verdade. Furado pode se tornar um Maieten. Imagina se os Rugel são... Imagina se o maluquinho que fica lá no pico lá, que fica fazendo... Ai, 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 Zordon. Se ele é um... um Maieten, Não, velho. aí é sinistro, O velho. Alpha. Se o Alpha é um Maieten, velho. Aí é muito sinistro e muito bizarro. E o Zordon, que é a cabeça gigante, seria a cabeça de um dragão.
Caralho, Nós você temos você tá todos indo- os Você tá indo longe, paradas. maluco, você tá indo longe. Um espírito pode matar um dragão? Acho que sim. Em que sentido? Como assim? Porque, tipo assim, teoricamente os espíritos, eles não estão no mesmo plano que a gente, né? Eles estão na névoa. Nessa névoa, Ou eles foram pegos pela sombra. É, eles estão nessa vibe, mas às vezes eles se manifestam em cima do plano material primário, eu acho que poderia. Minha ideia de Hansa não estava restrita à cidade. Não, até dá, mas tipo assim, é que ele é focado em aventuras urbanas, entendeu? Então se o teu Hansa a gente mete o terror nas fazendas, talvez ele não seja muito plot pra uma aventura urbana. O que não tem problema, mas é tipo, você vai tomar a decisão de como que vai acontecer com o seu Hansa, né? É só porque a ideia é propor aventuras Urbanos. dentro do ambiente de Alberic. Pensando, agora a das fazendas pode ser até interessante, porque tem as fazendas em volta, então funcionaria. Sim. Agora, nosso Hansa rouba artefatos de pessoas que estão vindo de fora da cidade, lá na puta que pariu. Já não é tão interessante, né? A gente faz emboscadas no portão, mas interessante, sabe? Tipo, tem Sim. que pensar essas vibes. Por isso que a gente vai conversar sobre isso, né? Quando sai a mesa? Tô hypado agora. A mesa... Hoje eu entrei em contato com o Canivete e a gente tem algumas expectativas. Final de abril, se a gente não tiver o primeiro episódio, pelo menos nós temos o teaser pra poder lançar em seguida. Legal. Final de Massa. abril, começo de maio. Massa. Uma Claro, considerando que tudo da gravação dá certo, né? Dá certo, Nenhum sim. imprevisto, dá tudo certo. Sim. Uma item pode conceder poder divino a um clérigo ou paladino? Ele dorme? Não, Filho Dragonborn. Não entendi. não, ele não dorme. Tipo, uma item acessa o arcano? Não, porque ele não dorme. E ele também só usa de divindade, de É, coisa divina. exato, é. Massa. Tá. Caralho, meu Deus. Ainda em produção, mas a guilda seria uma espécie de organização de caridade, onde os membros Eu só vou em locais... de queda, sobreviventes, oferecer moradia para eles dentro da sala da guilda. A sala da guilda funciona como uma vila. Ah, isso Então é... a sociedade de imigrantes se forma e aos poucos moradores vão subconscientes se fixando na fila, tornando aquela sua terra natal. Nossa sociedade existe uma igreja ou algo do gênero, que prega que as pessoas poderão ser sal. Não sei. É isso aí. O Dips pode dar um selo pra guilda? Pode. Vai ter um dos selinhos que é o do Dips. Os selinhos que é o do Gips. Isso. Massa. Não, os selos... Selos do Dips. Vão ter 20 selos. Tu vai poder escolher entre 20 selos. Caralho, são mais selos que eu achava que iam ser. É, eu também. Massa. Depois que eu fui relistar eles... É porque tem uns que são muito bons, tipo, associação de, tipo, pescadores, tá ligado? Sim, Tem umas apenas. coisas assim. Sim, ele é massa, o Gips é massa O pra Gips é caralho. massa O pra Gips caralho. eu fico feliz de saber que tem, porque o Gips eu vou querer ser. Tem. É. Apoiadores que forem em diversão offline vão ganhar selos. Apoiadores que forem no Diversão Offline vão ganhar uma coisinha. a partir Caralho, de um que selo. susto, velho. Mas vai ter uma parada física. Então quem levar o seu Uh! certificado de guilda pra lá... Já vai ter até lá? Já, aham. Que eu vou produzir eles agora final de março. Provavelmente a galera recebe metade de abril. Caralho. Claro, tipo assim, tem um cara que me mandou mensagem que tá no Japão. Esse cara vai receber o certificado sei lá quando, né? Vai demorar, tipo, não tem como. Eu vou mandar pra ele até digital, né? Na real, eu vou mandar pra todo mundo digital. Ó, quem quiser, tem aí tá. O digital e o físico tá indo. Aham, sim. Mas esse cara vale mais a pena ele mesmo imprimir, né? Vai demorar então. pra caralho pra chegar. Ah, mas o físico, o tipo físico tu que vai fazer, tipo, no papel, pá, não sei o que lá, alto nível, aquele negócio. Isso. Então aí, tipo, se o cara for imprimir, ele vai imprimir. Não, mas ele poderia Ele imprimir no poderia mesmo fazer- papel. ele poderia pegar e fazer o Claro. mesmo negócio. Claro. Se a dragonessa negra é uma lich e liches não dormem, como surgem Dragonborn negros ou eles não existem? É que ela era uma lich. Quando ela matou o dragão, ela virou o dragão. Mas ela não dorme. Ela não dorme? Ela não dorme naturalmente. Ela induz o sono. Por isso que o personagem do Zev é tão interessante. É um Dragonborn negro, ele né? É um Dragonborn preto, é verdade. Que é, Velho. que é o que menos tem por causa disso. Que ela tem que induzir o sono, porque ela não dorme. Ô, louco. Vamos receber por onde PDF? Hoje não vai mostrar a imagem. Não, hoje completa? não tem imagens, Não, mas já provavelmente mostrou todas amanhã as e imagens. domingo tem mais. Sim. Tem pelo menos mais 2 imagens de cenário e tem as imagens que o Cirino vai estar produzindo em breve, sem impressão. Não, mas é que ele falou que queria. E é isso aí. Sim. Tá, rapaz. Chegamos na nossa finaleira. Vamos dar-lhe? Vamos dar-lhe, ó, alguns recados específicos, tá? Vamos. Amanhã vai sair só boletim da queda. A gente tá com um monte de boletim Muita da coisa. queda empilhado. E tipo assim, ó, eu não tô dando conta. Eu efetivamente não estou dando conta. Todo o conteúdo vai sair, tá? Que a gente falou dos 7 dias, mas é possível que ele se estenda pra depois dos 7 dias. É. Saca? Tipo assim, então, em vez de sair vídeo, tipo, boletim, vídeo todo dia, vai sair, tipo, amanhã vai sair provavelmente 2 boletins. Domingo, possivelmente vão sair 2 boletins, tá ligado? É. Aí segunda sai vídeo e boletim normal.
Só que como daí esses dois vídeos, como, tipo, amanhã e depois de amanhã não teve... Hoje é sexta, né? Não tô ficando doido. Hoje é sexta. É, como amanhã e depois de amanhã não teve Grimório, aí segunda vai ter Grimório e esses dois aí vão acabar passando 7 dias. Isso, exato. Entendeu? Então vai ter Grimório pra 2 dias depois dessa E parada aí na aqui. sexta-feira, isso significa que a gente não grava amanhã e Isso. domingo. Melhor. Isso, é. É, não, a Aí, gente tá tipo, exausto. É, que tá num ritmo muito foda, Mas, rapaz. mas vai sair tudo. Essa é É. a vibe. Mas na sexta-feira tem a live especial. A gente não sabe como vai ser, mas vai ser uma live especial. Que é o último dia. Ah, tá. É o último dia. nossa, Dia 15 é o último sim, dia. A gente vai ser uma decidiu live que, mais longa. a gente decidiu que ia fazer um negócio especial. é, que a Vamos, gente então não vai sabe- ser. Vamos ver se de repente a gente consegue trazer os guri. Os guri, de repente, porque a gente, na real, a ideia inicial era ser outra mesa de RPG. É, mas a não gente saiu viu do que jeito não vai rolar e é melhor assim. Não saiu do jeito que a gente E esse curtiu, formato é bom porque a gente consegue bater papo, então tá tudo certo. consegue conversar com a galera mais pra caralho. E o importante é que, assim, na sexta-feira a gente vai fazer a live até o final do financiamento. Por quê? Porque no começo, provavelmente amanhã, não, segunda-feira eu vou anunciar as metas extras. Que a gente vai ter os orçamentos. Legal. Massa. Então, por massa. enquanto, nós estamos pensando em... Não, na verdade, uma delas eu já posso colocar, porque é com 41 mil. Com 41 mil, todo mundo recebe um PDF com as 10 receitas, diagramado de uma maneira Ah, deliciosa, massa massa pra caralho, e a gente consegue fazer a comida na parada. Então vocês Legal. vão ver na Sim. prática Cozinha como dos funciona. Tronos, Cozinha dos Cozinha Tronos, a dos- gente ia falar disso. Eles vão fazer. Então essa é uma delas, livro de receitas, 10 receitas da hora. Quando a gente for fazer os outros, e quando eu digo os outros, é porque acho que vai ter mais 2 metas extras, uma delas é uma animação de entrada, que a gente quer fazer, tipo, que nem a do Critical Role fez, que nem, tipo, Só a que galera quer vai fazer. ser desenhadão anos 80, assim, né? Eu quero fazer mais Ares, eu quero fazer mais Ares. Massa. Mas a ideia é fazer ágil. Sim. Ação, é uma, né? Sim. De 30 segundos e tal. E vai ser irado. Irado. E a outra delas a gente não sabe ainda se vai dar, porque a gente vai esperar pra poder ver os orçamentos. Sim. É bom porque daí também pensa direitinho até lá quando anuncia o bagulho no Sim. fino da bola. É isso mesmo. Então é isso aí, rapaz. Espero que vocês tenham curtido esse boletim da queda. Lembrando, amanhã vão sair todos esses boletins, eles vão sair, tipo, espaçados no dia, porque primeiro eu não quero fludar a caixa de ninguém. Eu acho Exatamente. isso um saco. saco do caralho. E, tipo, tu meio que, tipo, empilha vídeo pra ver e acaba não vendo eles. Então a gente vai soltar direitinho, Direitinho aos bonitinho. pouquinhos. Sim, e vamos aproveitar esse tempo pra nos dar um descanso. Não, e também pra poder Leve nessa produzir as parada outras coisas também. que faltam, porque o tempo que eu tô aqui eu poderia estar produzindo. Sim, então. Então, Então, assim, ó, é nóis. rapaz, estamos em 124%, 39.871. Valeu os 467 pessoas. É muito nós, rapaz. Rapaz, boa semana. E boas